Hoje a gente vai explorar um dos textos mais intensos e visualmente poderosos da Antiguidade, a profecia de Isaías, capítulo 13. É uma visão que parece quase um roteiro de cinema, sabe? Sobre a queda de um império gigantesco. Vamos mergulhar nessa história. O texto já começa com essa palavra, peso. E no hebraico original, a palavra usada, massa, vai muito além de um simples fardo. É como se fosse uma sentença, um oráculo pesado, sombrio mesmo. É o anúncio de um destino do qual a Grande Babilônia não teria como escapar. Para a gente ter uma ideia do impacto disso, é preciso imaginar a Babilônia não como uma ruína, mas como a grande superpotência da sua época. Era o centro de tudo: poder, cultura, arrogância. E o que Isaías descreve aqui não é só uma previsão. É um comentário muito forte sobre o orgulho imperial e a sua aniquilação completa. Então a profecia começa com a preparação para uma guerra. Mas olha, não é uma guerra qualquer. É a convocação de um exército que vem para executar um julgamento. A cena de abertura é grandiosa. Imagina só, uma bandeira sendo erguida num monte bem alto, um sinal para todo mundo ver. E uma voz poderosa ecoa, um chamado que atravessa nações. É uma ordem divina, basicamente, para que um exército se reúna. E aqui está o ponto central. Quem é que está no comando? O texto é claro: o Senhor dos Exércitos. Isso eleva o conflito a outro patamar. Os soldados, os reinos, as nações, eles não estão agindo por conta própria. São, na verdade, instrumentos de uma força maior, convocados por uma missão bem específica. E de onde vem esse exército? De uma terra remota, da extremidade do céu. A descrição já passa a ideia de uma força avassaladora, quase sobrenatural. Não é só um vizinho querendo briga. É uma força de destruição em escala global, vindo de muito além do horizonte para varrer tudo do mapa. Certo, a preparação está completa, o exército está a postos. E agora, a profecia entra no seu clímax aterrorizante, a chegada do tal dia do Senhor. A linguagem aqui fica muito intensa, visceral. Não se trata só de um dia de batalha, é um dia horrendo. As palavras usadas são furor e ira ardente, e o propósito é bem claro: transformar a terra em um lugar desolado e destruir os pecadores que vivem nela. O mais interessante aqui é que o cataclismo é total. Não é só humano, é cósmico. Lá no céu tudo se apaga. Estrelas, sol, lua, perdem a luz. E aqui na Terra o reflexo disso é o colapso da humanidade. É um medo que paralisa, um desespero e uma angústia tão fortes que o texto diz que os rostos das pessoas pareciam chamas. Com esse cenário de caos global estabelecido, o foco da profecia se fecha, se afunila para o seu alvo principal, a própria cidade da Babilônia. E é aqui que a profecia se torna bem específica, até historicamente. Ela dá nome ao povo que vai ser o agente da destruição, os Medos, um povo antigo que vivia onde hoje é o Irã. Eles são a arma escolhida para executar a sentença. Esse perfil dos invasores é de arrepiar, e a psicologia por trás da descrição é brilhante. Primeiro, eles não se movem por ganância, não querem nem saber de prata ou ouro. Isso os torna impossíveis de corromper. Não dá para negociar, não dá para pagar para ir embora. E o mais assustador é a crueldade deles, que é calculada. A profecia diz com todas as letras, sem misericórdia para o fruto do ventre, nem mesmo para as crianças. É uma força de destruição pura, implacável. Para que a gente sinta o peso da queda, o texto faz questão de lembrar o que a Babilônia era: o ornamento dos reinos, a glória e a soberba. Era o auge da civilização, da beleza, do orgulho. Essa descrição toda prepara o terreno para o contraste devastador que vem a seguir. E aí o destino da Babilônia é comparado ao de Sodoma e Gomorra. Essa comparação não é nada leve. Na tradição bíblica, Sodoma e Gomorra representam um apagamento absoluto. Uma destruição tão completa que não sobra nada. É o símbolo máximo de um juízo final, sem volta. A cidade caiu. Mas a profecia não para por aí não. Ela continua, descrevendo o que vai acontecer com as ruínas, qual vai ser o futuro eterno daquele lugar. Essa é a sentença final. Não é uma destruição temporária, da qual a cidade poderia um dia se recuperar. Não, a ruína é permanente, absoluta. A profecia declara que ela vai ser apagada da civilização humana para sempre. Nenhum nômade vai armar sua tenda ali, nenhum pastor vai levar seu rebanho. Acabou. Então, se os humanos estão banidos para sempre, quem é que vai ocupar esse lugar? O texto pinta um quadro bem assustador, em que a natureza selvagem e sinistra toma conta de tudo.
As ruínas se tornam o lar de feras do deserto, de avestruzes. A profecia fala de chacais e até de sátiros, que provavelmente eram bodes selvagens, mas a palavra em si já evocava algo mítico, quase demoníaco para o leitor da época. É a imagem da civilização sendo engolida pelo caos. E esse é o golpe de misericórdia na glória da Babilônia. O contraste aqui é chocante. Onde antes tinha luxo, nos palácios de prazer, agora vai ter o uivo de chacais. Onde antes tinha vida, poder, nas casas, agora só o som de animais selvagens. É a civilização sendo revertida, voltando a ser natureza bruta. E é assim que a visão de Isaías termina. Essa profecia sobre a queda da Babilônia é muito mais que um relato antigo. Ela nos deixa com uma pergunta que atravessa o tempo. Ao ver a maior cidade do mundo virar um deserto habitado por feras, a gente é levado a pensar sobre a natureza do poder, do orgulho e sobre o que de fato permanece quando toda a glória humana simplesmente se desfaz.